E voltamos ao Tribunal Constitucional. Vai ser anunciada a decisão sobre a lei da nacionalidade. Vamos acompanhar. Está a ser preparado o anúncio dessa decisão. Boas tardes. Vamos acompanhar. Na sua sessão plenária de 15 de dezembro, o Tribunal Constitucional apreciou os pedidos de fiscalização preventiva da constitucionalidade apresentados no passado dia 19 de novembro por 50 deputados à Assembleia da República, nos termos do artigo 278, números 4 e 6 da Constituição da República Portuguesa, e incidentes sob normas constantes do Decreto da Assembleia da República número 17/17, que altera a Lei da Nacionalidade, e do Decreto da Assembleia da República número 18/17, que altera o Código Penal, criando a pena acessória de perda de nacionalidade. Os relatores dos acórdãos são a Sra. Juíza Conselheira Dora Lucas Neto, relativamente às normas do Decreto da Assembleia da República número 17/17, e o Sr. Juiz Conselheiro Vice-Presidente João Carlos Loureiro, relativamente à norma do Decreto da Assembleia da República número 18/17. Vou passar agora a palavra, em primeiro lugar, à Sra. Juíza Conselheira Dora Lucas Neto e, seguidamente, ao Sr. Conselheiro Vice-Presidente João Carlos Loureiro. Faz favor, Sra. Conselheira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. O Tribunal Constitucional, no âmbito do pedido de fiscalização preventiva da constitucionalidade que recaiu sobre normas do Decreto número 17/17 da Assembleia da República, que visa alterar a Lei da Nacionalidade, pronunciou-se por unanimidade pela inconstitucionalidade das seguintes normas. Da norma extraída da alínea F do número 1 do artigo 6º da Lei 37/81, de 3 de outubro, na redação decorrente das alterações introduzidas pelo artigo 2º do Decreto, por violação dos artigos 26, número 1, em conjugação com o artigo 18, número 2 e 34, número 4, todos da Constituição. Da norma número 3, do número 3 do artigo 12b da Lei 37/81, de 3 de outubro, na redação decorrente das alterações introduzidas pelo artigo 2º do Decreto, por violação do artigo 2º, em conjugação com a linha F do número 1 do artigo 164, ambos da Constituição. E, ainda, da norma extraída dos números 3 e 4 do artigo 7º do Decreto, por violação do artigo 2º da Constituição. O Tribunal Constitucional pronunciou-se ainda, por maioria, pela inconstitucionalidade da norma extraída da segunda parte da alínea A do número 1 do artigo 9º da Lei 37/81, de 3 de outubro, na redação decorrente das alterações introduzidas pelo artigo 2º do Decreto, por violação do artigo 2º, em conjugação com a linha F do número 1 do artigo 164, ambos da Constituição. Votaram pela inconstitucionalidade as Sras. Juízas Conselheiras e os Srs. Juízes Conselheiros Joana Fernandes Costa, Carlos Medeiros de Carvalho, José Eduardo Figueiredo Dias, Mariana Canutilho, Rui Guerra da Fonseca, Maria Benedito Urbano, Dora Lucas Neto, António da Ascensão Ramos, Afonso Patrão e o Sr. Juiz Conselheiro Presidente José João Abrantes. Ficou vencido o Sr. Juiz Conselheiro Vice-Presidente João Carlos Loureiro. Por fim, o Tribunal Constitucional decidiu, por unanimidade e quanto às demais normas que integravam o pedido, não se pronunciar pela sua inconstitucionalidade. Muito obrigado, Sra. Conselheira. Passo agora a palavra ao Sr. Juiz Conselheiro Vice-Presidente João Carlos Loureiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. O Tribunal Constitucional decidiu pronunciar-se pela inconstitucionalidade das normas do artigo 69D, números 1, 2, a linha A, 4, 5 e 6, aditado pelo artigo 2º do Decreto da Assembleia da República, número 18/17, por violação dos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da culpa, consagrados nos artigos 1, 13, número 1 e 18, número 2, este em conjugação com o artigo 26, número 1, todos da Constituição.
A deliberação foi tomada por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Vou agora passar a ler um comunicado sobre estas deliberações, sobre estes acórdãos do Tribunal Constitucional. Como acabaram de ouvir ler, o plenário do Tribunal Constitucional decidiu hoje pronunciar-se pela inconstitucionalidade de 4 normas constantes do Decreto da Assembleia da República número 17/17, que altera a Lei da Nacionalidade Portuguesa em sede de fiscalização preventiva da constitucionalidade. Relativamente a 3 dessas 4 normas, o Tribunal pronunciou-se por unanimidade no sentido da sua inconstitucionalidade. São essas normas as seguintes. Primeiro, a norma que o decreto visa introduzir no artigo 6º, número 1, a linha F da Lei da Nacionalidade, que impede, por efeito automático da lei, o acesso à cidadania portuguesa por quem haja sido condenado pela prática de crime previsto na legislação portuguesa, com pena igual ou superior a 2 anos de prisão. Dado essa norma impedir a possibilidade de aferir em que medida uma tal condenação põe em causa o específico vínculo de integração na comunidade portuguesa, o Tribunal Constitucional decidiu, em linha com a jurisprudência anterior reiterada e uniforme, estarem violados os artigos 26, número 1, em conjugação com o artigo 18, número 2 e 30, número 4, todos da Constituição. Estão assim em causa uma restrição desproporcional do direito fundamental de acesso à cidadania e a violação também da norma constitucional que estatui que nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos. Número 2, segunda norma. A norma que o decreto visa introduzir no artigo 12b, número 3, da Lei da Nacionalidade, que estabelece que a consolidação da nacionalidade não opera quanto a titulares de boa-fé nas situações de manifesta fraude. O Tribunal Constitucional decidiu que, ao não oferecer qualquer critério de distinção entre as situações de obtenção por fraude, em que já opera a consolidação da nacionalidade, e de fraude manifesta, em que a consolidação deixa de operar, ocorre uma violação do princípio da determinabilidade e da reserva absoluta de lei parlamentar, que se extrai da conjugação do artigo 2º com a linha F do artigo 164 da Constituição. 3. A norma dos números 3 e 4 do artigo 7º do decreto, segundo o deferimento dos pedidos de atribuição ou aquisição de nacionalidade, pendentes à data da entrada em vigor das alterações à Lei da Nacionalidade, depende do preenchimento dos requisitos previstos à data da apresentação do pedido e não, como sucede no regime atualmente em vigor, à data da decisão do pedido. O Tribunal Constitucional concluiu ocorrer violação do princípio da proteção da confiança, íncito no princípio do Estado de Direito, consagrado no artigo 2º da Constituição, por afrontar as legítimas expectativas dos destinatários com procedimentos pendentes na aplicabilidade do regime existente na data da apresentação do pedido. Por maioria, com um voto de vencido, decidiu o Tribunal também, no sentido da inconstitucionalidade, da norma que o decreto visa introduzir no artigo 9º, número 1, a linha A, segunda parte, da Lei da Nacionalidade, que determina a possibilidade de cancelamento do registro da nacionalidade pela verificação de comportamentos que, de forma concludente e ostensiva, rejeitem a adesão à comunidade nacional, suas instituições representativas e símbolos nacionais. O Tribunal Constitucional decidiu que a inexistência de qualquer indicação sobre a tipologia ou padrão de comportamentos que possam ser suscetíveis de preencher aquele conceito impossibilita que os cidadãos possam antecipar, com um mínimo de segurança, quais os tipos de ações cuja prática pode ser motivo bastante para que, contra si, seja intentada uma ação de oposição à aquisição da nacionalidade portuguesa. Viola-se, assim, o princípio da determinabilidade e da reserva absoluta de lei parlamentar, que se extrai da conjugação do artigo 2º com a linha F do número 1 do artigo 164 da Constituição.
o Tribunal Constitucional decidiu não se pronunciar pela inconstitucionalidade das demais normas que integram o pedido. Isto, portanto, quanto ao primeiro acórdão, ao acórdão de que foi relatora a senhora juíza conselheira Dora Lucas Neto. O Tribunal Constitucional pronunciou-se ainda na sessão de hoje sobre o pedido de fiscalização preventiva relativo ao decreto da Assembleia da República número 18/17, que adita ao Código Penal o artigo 69D, prevendo a pena acessória de perda de nacionalidade. O Tribunal considerou que o número 1 do artigo 69D e a respectiva alínea A, ao aplicarem pena acessória de perda de nacionalidade apenas, respectivamente, aos cidadãos não originários e que tenham praticado ilícito penal nos 10 anos posteriores à aquisição da nacionalidade portuguesa, violam o princípio da igualdade consagrado no artigo 13 da Constituição, por não existir fundamento material bastante para a diferenciação de tratamento operada em função do modo de obtenção da cidadania, aquisição da nacionalidade em confronto com a atribuição da nacionalidade, bem como em função do período transcorrido desde o momento em que a aquisição da nacionalidade se concretizou, aquisição há menos ou há mais de 10 anos. No que respeita ao elenco de crimes do número 4 do artigo 69D, o Tribunal entendeu que, como, por um lado, a condenação pela prática dos crimes previstos nas alíneas A, B, C, D, E, G, I e J não permite concluir pela ou sequer indicar a forte estabilização ou quebra da relação de pertença que confere materialidade ao vínculo jurídico que une um indivíduo ao Estado, e, por outro lado, a correspondente conduta violadora não apresenta uma conexão clara com o conteúdo da pena acessória da perda de nacionalidade, a aplicação desta configura, respectivamente, uma medida inapta ou inidónea e arbitrária porque excessiva, em violação dos princípios da proporcionalidade e da necessidade penal, consagrados no artigo 18, número 2, em conjugação com o artigo 26, número 1, ambos da Constituição. O mesmo não se pode dizer sobre os crimes previstos nas alíneas F e H, mas quanto a estes, o legislador foi para lá do estritamente necessário, ao bastar-se com a condenação pela sua prática em pena de prisão efetiva de duração igual ou superior a 4 anos, admitindo a aplicação de uma pena acessória que configura uma restrição intensa de um direito fundamental pessoal, em casos em que a menor gravidade dos crimes evidenciada pelas concretas sanções aplicadas não o justifica, em violação do princípio da necessidade penal, consagrado no artigo 18, número 2, em conjugação com o artigo 26, número 1, ambos da Constituição. O Tribunal também considerou estar em causa uma pena acessória modelada de forma fixa, sem possibilidade de adequação ao caso concreto, nomeadamente no que respeita à determinação da sua duração, entre um limite mínimo e máximo, de acordo com todas as circunstâncias atendíveis, grau de culpa, necessidade de prevenção, entre outras, o que se traduz numa violação pelos números 1, 5 e 6 do artigo 69D, dos princípios da culpa, da igualdade e da proporcionalidade, consagrados nos artigos 1º, 13º, número 1, 18º, número 2, este em conjugação com o artigo 26, número 1, todos da Constituição. Apesar de concluir que a norma da alínea A do número 2 do artigo 69D não viola o princípio da legalidade criminal ou outro qualquer parâmetro constitucional, o Tribunal decidiu que, dado o caráter matricial do número 1 do mesmo preceito, a afirmação da sua inconstitucionalidade não pode deixar de se repercutir nas restantes normas objeto do pedido, designadamente na hora em referência. O acórdão foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado pela vossa atenção. Está encerrada esta sessão e informo que ainda hoje os acórdãos ficarão disponibilizados no site do Tribunal Constitucional. Boa tarde a todos. Depois desta declaração no Tribunal Constitucional relativamente à lei da nacionalidade,